Graça e paz. Agora, diante da palavra, nós vamos entrar nessa chuva da palavra de Deus, para que ela regue essa terra, para que ela nos molhe e que essa semente de fato brote em nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos instrua. Senhor, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo privilégio de pertencermos ao Seu povo, estarmos reunidos hoje para entoar cânticos de louvor ao Seu nome, e para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Nos lava, ó Deus, nos molha com a Tua palavra, nos rega, ó Deus, com a chuva do céu, para que sejamos alimentados pelo Senhor, e que a semente da Tua palavra produza fruto em nosso coração. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós trataremos o texto, a nossa sequência de Romanos, capítulo 2, a partir do verso 12, o título do sermão, para vocês que estão anotando, é A Lei e a Consciência. A Lei e a Consciência. E a palavra do dia é bússola. E eu começo fazendo uma pergunta sobre bússola. Eu queria que você levantasse a mão. Quem aqui já manuseou uma bússola e sabe manusear bem uma bússola, é confiante em como manusear bem uma bússola? Poucos, hein? Espero não passar por uma situação aí de tragédia com vocês, sobrevivência. Porque nós que somos da geração do Google Maps, nós não nos preocupamos em manusear bem uma bússola. A maioria de nós talvez nunca parou para ver bem uma bússola, entender o funcionamento de uma bússola. Fica aqui meu desafio para as crianças, para que vocês comprem uma bússola e saibam operar, entender ali como é que funciona uma bússola. De fato, a bússola é um instrumento muito importante e a gente só sabe da importância da bússola quando a gente realmente precisa dela. Em 2018, eu fiz um curso de mergulho com cilindro, e na prova, para que eu conseguisse lá o certificado, que era um mergulho avançado, eu precisava fazer uma prova em que nós descíamos a mais ou menos 12 metros de profundidade na água, no mar, e a 12 metros de profundidade você já não tem uma visibilidade tão grande, talvez ali 3 ou 5 metros. E aí naquele exercício o professor então pegava uma bandeira, prendia no fundo da água, nos levava para uma distância em que já não era mais possível enxergar aquela bandeira, mais ou menos 10 ou 15 metros de distância daquela bandeira. Nos girava e com uma bússola a gente tinha que voltar à posição daquela bandeira. Talvez você não saiba, mas debaixo da água, para qualquer lugar que você olha, é tudo igual. Você não tem marcos de referência ali, principalmente no lugar que ele nos levou, só tinha areia. Então, com uma bússola e tendo marcado a posição de onde estava aquela bandeira e com algumas instruções, foi possível então, com algumas pernadas, voltar ao ponto onde estava aquela bandeira. De fato, a bússola, ela tem esse poder de nos direcionar. E no texto de hoje, no texto que nós leremos hoje, nós falaremos da bússola, ou de como operar bem uma bússola, mas uma bússola diferente. Uma bússola que está instalada dentro de cada um de nós. E é isso que nós veremos hoje. Por isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, e nós leremos todo o texto a partir do versículo 12. Peço que você preste bastante atenção na palavra de Deus que nós leremos agora. Romanos, capítulo 2, a partir do verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus,
julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Como vocês viram, irmãos, esse é um texto complexo, longo, e por isso eu peço bastante atenção sua para que a gente consiga entender e aplicar bem esse texto. Mas como nós temos visto nos últimos domingos, aqui na sequência do livro de Romanos, Paulo está demonstrando de que forma todo ser humano é pecador. Paulo começou essa argumentação lá na segunda parte do capítulo 1, argumentando que todos, absolutamente todos nós, somos pecadores. E aqui ele faz uma distinção entre os gentios e os judeus. Os gentios, aqueles que não são de Israel, e portanto não receberam os 10 mandamentos, tanto quanto os judeus, os que são de Israel, que receberam os 10 mandamentos, tiveram Moisés, tiveram os profetas, ambos os grupos estão debaixo da maldição do pecado. E essa sentença é o que Paulo afirma logo no versículo 12, que nós lemos aqui do capítulo 2, quando ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, esses dois povos aqui diante de nós, um é o povo sem lei. E quem é esse povo sem lei? Os gentios. Os gentios sem lei pecaram e sem lei serão condenados. E os judeus? Os judeus com lei pecaram e com lei serão condenados. Paulo então ele desenvolve esse argumento ao longo desse capítulo 2 e nós veremos de que forma Paulo constrói a sua argumentação. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui então é a situação dos gentios. Qual que é a situação dos gentios, desse povo sem lei? Veja comigo os versículos 14 e 15. Ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que os gentios, esse povo que não tem lei, apesar de não terem recebido os 10 mandamentos, apesar de não terem ouvido a respeito de Moisés, da Torá, apesar disso, Deus colocou dentro deles a sua lei. Deus colocou dentro dos gentios os 10 mandamentos. E a lei de Deus, de alguma forma, está dentro de cada ser humano. Você deve estar dizendo, mas como assim? Sim, é isso que Paulo está dizendo quando ele fala que os gentios, eles muitas vezes agem por natureza de conformidade com a lei.
É quase como se Paulo dissesse, eles agem por instinto, sem nunca eles terem tido contato com a lei de Deus, nunca terem lido e estudado os 10 mandamentos, muitas vezes os próprios gentios, esse povo que não se importa com Deus, que blasfema contra Deus, mesmo eles, muitas vezes, respeitam e obedecem os 10 mandamentos. É isso que ele diz aqui no versículo 15, quando ele diz que essa lei está gravada no coração deles. E aqui a ideia do coração pode ser usada como a ideia da consciência. Eles têm a consciência da lei de Deus dentro do coração deles. O que Paulo está dizendo é que mesmo aquela pessoa que não recebeu a lei de Deus, na sua consciência, tem ali gravada a lei de Deus. A lei de Deus está gravada em sua consciência, e é por isso que a sua consciência o acusa daquilo que é errado. Prestem atenção nisso. O que Paulo está argumentando é que todo homem, cada ser humano, por mais ímpio e pecador que seja, por mais que ele rejeite a palavra de Deus, por mais que ele blasfeme contra Deus, ainda reside nele um fragmento da lei de Deus em sua consciência. Olha como isso é fantástico. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus forma o homem, é dito que Deus forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nada na criação, nem os animais, nem os vegetais, nem absolutamente nenhum outro ser criado, recebeu o que os homens receberam, que é esse senso moral, essa distinção do que é certo e do que é errado. Deus então instalou no homem um software, uma consciência capaz de distinguir o certo do errado. Essa consciência que o homem tem, que o acusa e o defende. Como eu disse, é como se Deus, na criação de Adão, tivesse colocado dentro dele uma bússola. Uma bússola que apontasse para o norte da lei de Deus. E essa mesma bússola está instalada dentro de cada um de nós. Dentro de mim, dentro de você. Qual que é o grande problema? O problema é que Adão quebrou essa bússola. O problema é que com o pecado, essa bússola foi quebrada. E por consequência, nós que somos filhos de Adão, recebemos já uma bússola quebrada. Uma bússola que não funciona muito bem, mas veja, essa bússola ainda está lá. É uma bússola que foi quebrada, mas que não foi completamente destruída. Ela ainda funciona de alguma forma, embora de forma imperfeita. O ponteiro dessa bússola da nossa consciência ainda procura ali apontar para a lei moral de Deus, embora ela esteja um pouco ali desgovernada, meio atrapalhada, mas de alguma forma essa bússola, dentro da consciência de cada um, ainda procura encontrar a lei de Deus. Então perceba, Paulo não está dizendo que no nosso coração, na nossa consciência, existe a lei de Deus perfeitamente preservada e que os gentios conhecem a lei de Deus perfeitamente. Não, Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo que mesmo nos gentios é possível observar um fragmento da imagem e semelhança de Deus neles. Mesmo naquelas pessoas que odeiam a Deus, que rejeitam a Deus, mesmo eles têm uma consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E, gente, nós podemos testemunhar isso todos os dias. Mesmo os ímpios e os ateus, ou aquela pessoa mais despreocupada com as coisas espirituais, que pode nunca sequer ter lido a Bíblia, ou os 10 mandamentos, mesmo ela, de alguma forma, ela precisa, para viver, ter um padrão do que é certo e do que é errado. Nós acabamos de passar por eleições municipais no Brasil. E se você assistiu a algum debate, você conseguiu perceber quais eram os temas principais que rodeiam os debates. Violência, corrupção, mentira, pobreza, abusos familiares. Esses são os temas principais dos problemas que vivemos em nossas cidades.
Vejam, todos esses problemas refletem uma nação que se afastou da lei moral de Deus. Irmãos, uma nação que não respeita o não matarás, o não furtarás, o não dirás falso testemunho, o não cobiçarás, será sempre uma nação fadada a homicídios, corrupção, injustiças e perpetuação da pobreza. Uma nação que se afasta da lei de Deus, uma nação que se afasta da lei moral de Deus, será uma nação destruída. Então percebam como mesmo os políticos, quando vão para debates, de alguma forma, existe ali dentro deles algo que diz que matar é errado. Algo que diz que a mentira é errado. Mas veja, na mente do materialista, na mente de um evolucionista, que não reconhece a Deus, que não reconhece que existe uma eternidade, um julgamento que todos nós passaremos, que para ele tudo é o acaso, nós somos simplesmente matéria cósmica. Como ele pode dizer que existe certo e errado? Por que é errado mentir? Por que é errado roubar ou matar alguém? Se tudo aqui é sem sentido, sem significado. Mas mesmo os ímpios, eles são incapazes de afirmar isso. Mesmo eles sabem que de alguma forma matar é errado, roubar é errado, mentir é errado. E isso aqui, irmãos, é uma bomba no que é chamado do positivismo. Você já ouviu falar sobre o positivismo? O positivismo é uma corrente jurídica que afirma que o direito, ou seja, aquilo que é o certo e o errado, depende exclusivamente da lei daquela nação. Ou seja, algo só pode ser chamado de errado se existe uma lei naquela nação que foi assinada dizendo que aquilo é errado. O positivismo vai dizer que só podemos diferenciar o certo do errado com base nas leis positivas, naquilo que a lei civil declara como tal. Esse é o positivismo. Mas diferente do positivismo, nós temos uma outra linha, chamada do jusnaturalismo, ou do direito natural. E essa linha do jusnaturalismo está muito mais alinhada com a Escritura, porque o jusnaturalismo vai dizer que o direito, ou seja, o que é certo e o que é errado, independe das leis daquele país. Mas o que é certo e o que é errado depende de uma lei natural. Uma lei moral que está acima da nação. Está acima das leis positivas daquele país. Elas representam uma lei que está escrita no coração de cada um. Quer ver como isso se aplica na prática? Pense nos crimes cometidos durante o nazismo. Pense naqueles soldados nazistas que mataram e perseguiram principalmente os judeus. Aqueles soldados, eles agiram em plena conformidade com as leis do país. Eles não quebraram nenhuma lei que havia sido positivada pelo governo de Hitler. Porém, anos depois, aqueles soldados foram julgados como culpados, no que ficou conhecido como o julgamento de Nuremberg. Eles foram levados a julgamento e eles foram declarados culpados. Mas com base em qual lei? Se não havia nenhuma lei na Alemanha que proibisse-os de matar os judeus. Com base na lei natural. Veja, aqueles julgadores tiveram que apelar para uma lei superior, uma lei moral, dizendo, olha, apesar da lei da Alemanha dizer que vocês podiam matar judeus, vocês deveriam saber que isso é errado, que isso é imoral. E vejam, para que eles façam isso, só é possível porque Deus instalou neles um senso moral. Deus, de alguma forma, instalou em nós essa bússola que aponta para um mandamento que diz, não matarás. Assim, independente das leis, da cultura, do país ou do momento histórico, matar é errado. Roubar é errado. Mentir é errado. E não importa em qual cultura você esteja,
nos homens ainda existirá um fragmento dessa lei dentro do coração de cada um. Outra forma de você perceber isso é quando você vê nos noticiários um criminoso que acabou de ser preso. E chega lá o jornal para filmar, para fazer entrevista com aquele criminoso. Como que esse rapaz geralmente aparece? Encapuzado, cobrindo o rosto. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele fez é vergonhoso. Embora ele tenha roubado, embora ele tenha matado, ele sabe que aquilo é errado. E ele não quer trazer vergonha para sua mãe. Ele quer se esconder porque ele sabe que ele está errado, embora ele tenha cometido aquele crime. Perceba então que dentro de cada um de nós existe essa lei moral. E é isso que Paulo está argumentando, que os gentios, esse povo sem lei, eles têm a lei dentro do coração deles. Isso quer dizer então, Paulo, que alguém pode ser salvo meramente obedecendo à consciência? Meramente seguindo essa bússola do coração que aponta para a lei moral de Deus? Alguém pode ser salvo assim? De forma alguma. Porque o que Paulo está trabalhando aqui é que, apesar dessa consciência, os gentios também quebraram a lei de Deus. Apesar de haver essa bússola instalada dentro do coração dos gentios, os gentios também recusaram-se a obedecer à bússola. Eles sabem que é errado e ainda assim pecam. É como se Paulo dissesse, olha, mesmo que se os gentios não fossem julgados com base na lei de Deus, mas fossem julgados exclusivamente com base na consciência deles, mesmo assim, não haveria nenhum justo, nenhum sequer. Porque mesmo os gentios, eles olham para a bússola, veem a bússola apontando para um lugar, e eles vão para a direção oposta. Ou aquela bússola que eles receberam que já não está no seu funcionamento ideal e perfeito. Eles pegam essa bússola, pegam um martelo e tentam quebrá-la, para ver se aquela bússola, aquela consciência, pare de acusá-los, pare de informar que aquilo que eles estão fazendo é errado. Por isso Paulo está dizendo que não há desculpas. Que mesmo o gentil, que nunca abriu lá em Êxodo, nunca recebeu, nunca leu os 10 mandamentos, mesmo ele é indesculpável. Porque ele sabe o que é errado. Ele sabe o que é certo. E apesar disso, ele escolheu o caminho do pecado. Mas e os judeus? Os judeus então estariam numa situação melhor do que os gentios? E esse é o segundo ponto, sobre a situação dos judeus. Porque os judeus, vejam, eles têm uma vantagem. Porque além da consciência, além do seu coração informando para eles o que é certo e o que é errado, eles ainda receberam o manual. Eles ainda receberam o mapa. Ou seja, o que Paulo está dizendo, os dois estão perdidos. Os dois estão perdidos no meio do deserto. O gentio tem a bússola. Uma bússola mais ou menos ali funcionando. O judeu tem a bússola, mas ele também tem um mapa. Ele ainda também tem um manual para que aquela bússola seja corrigida e funcione bem. Mas apesar disso, os judeus também pecaram. Veja comigo a partir do verso 17. Olha o que ele diz. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Irmãos, vejam como é forte a argumentação de Paulo aqui. Os gentios, por um lado, desprezam a consciência. E mesmo não conhecendo a lei, eles pecaram porque desprezaram a consciência. Mas vocês, judeus,
Vocês conhecem a lei. Vocês receberam um mapa. E apesar disso, vocês também desprezaram. Os gentios desprezaram a bússola. Mas você, judeu, desprezou a bússola e o mapa. Você recebeu a bússola torta, mas o mapa que você recebeu era um mapa perfeito. Um mapa que dizia, não adulterarás. É um mapa que dizia, não furtarás. É um mapa que dizia, não comete adultério. É um mapa que diz, não tenha ídolos. E você diz amar esse mapa. Aliás, você anda com esse mapa para cima e para baixo. Você gosta de beijar a capa desse mapa e ficar com ele guardadinho. Mas sabe o que acontece? Apesar de tudo isso, de toda essa beleza externa, você diz que não deve furtar e furta. Você diz que não deve roubar e rouba. Você diz que não deve matar e mata. Você diz que não deve adulterar e você mesmo adultera. Você prega para os outros, mas você mesmo não cumpre a lei. Você quer dizer para os outros que você tem um mapa, mas você mesmo despreza o mapa que tem em suas mãos. Você recebeu a lei, você diz que essa lei é perfeita, que é maravilhosa, que é guia de cegos, instrutor para os ignorantes, mas você quebra a lei de Deus, tanto quanto os gentios. Você está tão perdido no meio do deserto, como está o gentio. O gentio que só recebeu a bússola quebrada, não consegue encontrar o caminho. Mas você, judeu, que recebeu a bússola e o mapa, você não está numa situação melhor. Você está tão perdido quanto está o gentio. E é por isso que no versículo 24, Paulo faz uma referência aqui às palavras do profeta Isaías, dizendo, é por isso que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque vocês dizem amar a lei de Deus, vocês pregam uma coisa, ensinam uma coisa, mas na prática, vocês negam tudo aquilo que vocês pregam. Isso parece distante para vocês? Quantas vezes não nos deparamos com cristãos que cometem pecados tão terríveis que até os ímpios ficam escandalizados? É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 5:1, que ele diz, olha, se houve que há entre vocês uma imoralidade, e uma imoralidade tal, que nem mesmo os gentios teriam coragem de fazer o que vocês fazem. É isso que Paulo está dizendo para os judeus. É isso que Paulo está dizendo para os judeus. Vocês receberam a lei de Deus. Vocês dizem amar a lei de Deus. E vocês estão confiando na lei de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês também estão perdidos. Apesar da lei de Deus. Sabe por quê? Porque essa mesma lei de Deus, o pacto de obras que Deus estabeleceu com Adão, ele exige o cumprimento perfeito da lei para encontrar o caminho. Se queres ser salvo, cumpre a lei, é o que Jesus diz ao jovem rico. Lembre-se que o jovem rico chega a Jesus e diz, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Pacto de obras. Ah, o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Cumpra a lei, mas olha, cumpre-a perfeitamente. Aquele que quebrar a lei de Deus será levado, julgado à morte. Por isso, judeus, você está confiando na lei, mas se você não cumpre a lei perfeitamente, você também é merecedor da morte. É por isso que dos versos 25 a 29, Paulo vai dizer que o fato de ser judeu, por si só, não significa nada. Ter uma circuncisão na carne não significa nada, se não há um cumprimento perfeito da lei de Deus. E olha o que ele diz no versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja como a situação é complicada, irmãos. Porque o mero fato de ouvir a lei de Deus, de conhecer a lei de Deus, não é suficiente se essa lei não é praticada. E mais,
se ela não é praticada perfeitamente. Porque para alguém ser justo diante de Deus, aceitável diante de Deus, é somente se não houver pecado. Mas por isso que Paulo está levando a sua argumentação para a sua conclusão final que ele fará no capítulo 3, dizendo: por isso não há um justo nenhum sequer. Aqueles que nasceram com a bússola, desprezaram a bússola, quebraram ainda mais aquela bússola. E vocês, judeus, que receberam a bússola e receberam o mapa, vocês desprezaram a bússola e o mapa. Todos pecaram. E sabe o que é pior? Que todos, judeus e gentios, serão um dia levados para serem julgados diante de Deus. Olha o que ele diz no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Irmãos, todos, judeus e gentios, serão um dia julgados. De fato, todos os caminhos levam a Deus. De fato, todos os caminhos levam a Deus. De fato, essa perdição dos homens no deserto, todos esses caminhos levam a Deus. Mas não necessariamente para a salvação. Porque a verdade é que todos, quando fecharem os olhos aqui, um dia se encontrarão nesse julgamento. Quando o Senhor Jesus voltar e julgar todos os homens. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mais para frente ele vai dizer: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Todos nós estaremos diante de Jesus Cristo, para sermos julgados por Ele. E como nós estamos vendo aqui, a nossa situação é totalmente deplorável. Porque pela consciência pecamos, e pelos 10 mandamentos pecamos. Como então encontraremos esse caminho até Deus? Como então podemos nos livrar de nossa perdição? Irmãos, a resposta está no Evangelho. A resposta está no Evangelho. Porque nós, pelos nossos próprios caminhos, não podemos encontrar a saída para a nossa perdição. Seja pela bússola ou pelo mapa, nós estamos completamente corrompidos e não conseguimos encontrar o caminho para a nossa perdição, a não ser que o próprio Deus venha ao nosso encontro. A não ser que o próprio Deus venha até nós em nosso deserto e, como ovelha perdida, nos coloque em seus ombros e nos leve de volta ao seu aprisco. Uma ovelha perdida jamais encontrará o caminho para o aprisco, a não ser que o bom pastor vá até ela. A não ser que o bom pastor vá até ela e a encontre no seu estado de perdição e, carregando em seus ombros, leve de volta em segurança para casa. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem de que todos estão perdidos, mas que Cristo Jesus veio até nós para o nosso resgate. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. O Evangelho é a mensagem que o próprio Deus vem ao nosso encontro. Fazendo uma referência aqui a uma das músicas do Estênio, ele diz que Jesus entrou num labirinto escuro, onde eu tentava me esconder. Ele curvou-se em minha direção e me estendeu a mão. Eu tinha tanto para dizer, desculpas tantas que pedir, mas Ele nem sequer me ouviu, puxou-me para a luz. Louvado seja Deus. Porque essa é a esperança do Evangelho.
A esperança de que nós estávamos num labirinto escuro. E nós rasgamos o mapa, destruímos a bússola. Sem qualquer esperança de saída, sem qualquer resposta, sem qualquer fecho de luz para encontrarmos o caminho. Mas Jesus veio até nós. Jesus veio aos porões da nossa alma. Jesus veio aos labirintos escuros que nós nos escondíamos para nos trazer salvação. E Ele nos arranca para a sua luz. Ele nos leva para a sua luz. Essa é a mensagem do Evangelho. E o que a Escritura diz é que se você ouve hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Se você ouve a voz do bom pastor, siga-o. Siga o bom pastor. Agarre as suas mãos. Faça como Pedro, quando está naufragando, e diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Agarre em suas mãos, e o Senhor Jesus então o levanta. O levanta de sua perdição. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está nos levando aqui à compreensão. Gentios ou judeus, por si mesmos, estão perdidos. É por isso que somos terrivelmente e urgentemente necessitados da graça de Deus por nós. Porque esse Deus há de julgar, esse Cristo há de julgar em breve todos os homens. E somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos. Quero fazer uma aplicação final ainda, antes de encerrar. Irmãos, como nós dissemos, todos nós temos essa bússola dentro de nós. Mas lembre-se, essa bússola está quebrada. Por isso, a sua consciência não é confiável. Não caia na historinha da Disney que diz para você: siga o seu coração. Ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. Não, embora essa bússola esteja diante de nós, dentro de nós, essa bússola está quebrada. Por isso a nossa consciência não é uma fonte segura para diferenciar o certo do errado. Ela funciona de vez em quando, mas ela foi corrompida. Por isso, você que é cristão, você que já foi salvo por Jesus Cristo, deve agora pegar essa bússola e consertá-la com base na lei de Deus. Pegar o manual dessa bússola, pegar o mapa e redirecionar a bússola da sua consciência para apontá-la corretamente à lei de Deus. Como nós vimos, irmãos, essa lei de Deus, esse mapa, ele é maravilhoso. O texto nos diz aqui que ele é guia dos cegos, é luz dos que se encontram em trevas, é instrutor dos ignorantes. Veja, mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Irmãos, a lei de Deus é uma maravilha. A lei de Deus, por um lado, é o que nos matou, mas uma vez que fomos encontrados em Cristo Jesus, ela passa a ser nosso deleite, ela passa a ser motivo de meditação, porque nela encontramos o mapa para agradarmos a Deus, para vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Ela é guia de cegos, instrutor de ignorantes, é guia de crianças. Por isso nós devemos nos debruçar sobre a lei, falar sobre a lei, ler a lei, decorar a lei e, acima de tudo, praticar a lei de Deus. Porque lembre do que Paulo está falando aqui. De nada adianta conhecer a lei, pregar a lei, falar sobre a lei, se você nega a lei com a sua vida. Mas essa lei de Deus deve ser por nós perseguida. Se nós fomos salvos independente da lei, agora que fomos salvos, nós devemos voltar para essa lei, amar essa lei, e pegar então a nossa bússola e corrigi-la, ajustá-la, para que mais uma vez ela aponte para o norte da lei de Deus. Em 1521, Lutero foi levado diante do imperador Carlos V para renunciar os seus escritos e a sua doutrina naquilo que foi conhecida como a dieta de Worms, ou de Worms. Depois que Lutero foi chamado a renunciar aos seus escritos, ele pediu um dia para pensar, e naquela noite Lutero passou em jejum e oração. E depois, sendo levado diante do imperador para renunciar aos seus escritos, Lutero disse essa frase:
a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, estou preso às Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui eu permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Vejam que Lutero só pode dizer que ele não pode agir contra a consciência dele, porque primeiro, ele diz que a sua consciência está cativa à palavra de Deus. Lutero diz que ele está preso às Escrituras, que a consciência dele foi cativa, presa à palavra de Deus, a bússola dele está presa à lei de Deus. E por isso ele disse, eu não vou me retratar de nada, porque a minha bússola, a minha consciência, ela está cativa à palavra de Deus. E a não ser que eu seja convencido pela palavra de Deus que minha bússola está errada, eu não vou renunciar a nada. Irmãos, essa deve ser a nossa postura, de nos prendermos à Escritura, nos prendermos à lei de Deus, amarmos a lei de Deus a tal ponto que possamos dizer, eu estou preso à lei de Deus, eu estou cativo à lei de Deus, e por isso a minha consciência, o meu coração e o mapa que está diante de mim, são amados, seguidos, meditados e obedecidos. Lutero prendeu a sua bússola ao mapa, e ele diz, aqui eu permaneço, porque esse é o caminho seguro. Não há outro caminho seguro que não seguir aquilo que Deus mesmo indicou diante de mim. Que assim sejamos, irmãos, cativos à palavra de Deus, amando a lei de Deus, amando o Evangelho e pelo Evangelho, cumprindo e obedecendo a lei de Deus. E que aqui permaneçamos, como Lutero disse, que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós somos confrontados diante da nossa própria situação. Essa situação de morte, essa situação de perdição, pelo nosso próprio pecado. Mas, ó Deus, nós te louvamos pelo Evangelho. Te louvamos por Cristo Jesus, que vem em nossa perdição, vem ao nosso encontro. O nosso bom pastor, que nos encontra no meio do deserto. Nós te louvamos, ó Deus, porque sem Cristo Jesus jamais encontraríamos o caminho seguro de volta para casa. Ó Deus, produza em nós essa confiança, essa fé sem medo, essa fé inabalável, de que o nosso bom pastor jamais nos abandonará. Que essa palavra que foi pregada nessa manhã resgate aqueles que ainda se encontram perdidos. E que todos aqui que ouviram essa palavra depositem a sua fé em Cristo Jesus. E encontrem também em Cristo Jesus o caminho seguro de volta para casa. Prenda, ó Deus, a nossa consciência, a Tua lei. Prenda a nossa vida, a Tua palavra, as Escrituras, e nos faça amar a Sua palavra. Obedecer a Tua palavra. Que ela seja para nós, de fato, essa luz que brilha em meio à escuridão. Que ela seja, de fato, essa instrutora de ignorantes, mestre de crianças. E que na forma da lei encontremos a verdadeira sabedoria e a verdade. Produza isso em nosso coração, é o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém.